Grupo de deputados que estão, obviamente, se aproveitando da fragilidade de um governo para ampliar a chantagem em troca de benefícios. Esses deputados e deputadas que ficam escondidos nos corredores, que ficam nos banheiros com medo, não quer aparecer, não. Tem que votar. Não são apenas delações, mas são filmagens de entregas de malas de dinheiro. São áudios com a voz do presidente da República praticando os crimes. Essa denúncia é inepta. Não possui uma única prova cabal a atingir o presidente. A semana começou com a expectativa sobre a votação do pedido do Supremo Tribunal Federal para processar por formação de quadrilha e obstrução de justiça o presidente Michel Temer. Os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco também são acusados de formação de quadrilha. A oposição entrou no plenário, mas sem registrar presença. Fora Temer! Fora Temer! A base governista fazia apelos para que deputados garantissem o quórum de 342 parlamentares necessário para a votação da denúncia. Esses deputados e deputadas que ficam escondidos nos corredores, que ficam nos banheiros com medo, não quer aparecer, não. Tem que votar, tem que marcar presença, tem que fazer jus. O povo brasileiro não aceita esse tipo de gente. O povo brasileiro é um povo trabalhador, é um povo honesto, é um povo que quer trabalhar. E para que nós possamos gerar empregos, a economia tem que melhorar mais. E nós temos que virar essa página. Nós temos que deixar o presidente Temer terminar o mandato dele, depois ele vai ser fiscalizado, vai ser investigado. Agora, por favor, vamos dar o quórum, vamos votar, vamos cumprir a nossa missão, que a nossa missão só é uma. É votar, é marcar presença, é votar. Enquanto os brasileiros estão desempregados, muitos não recebem o salário em dia, nós recebemos o salário em dia e nós temos que vir aqui, nós temos que votar, nós temos que cumprir a nossa missão. Nós não podemos se esconder nos banheiros por aí. Antecipo e vou dizer aqui a todos os brasileiros que votarei pela continuidade da investigação. Mas o fato é que há alguns deputados, grupo de deputados, que estão, obviamente, se aproveitando da fragilidade de um governo para ampliar a chantagem em troca de benefícios. Acho que nós precisamos aqui nos expressar, cada um com sua consciência e com a sua clareza e convicção. Mas o que não pode é paralisar o Brasil, o que não pode é usar uma votação importante como essa para chantagear um governo que já está frágil, o que não pode é fazer a onda de uma oposição que simplesmente está querendo instabilidade no país. Portanto, é preciso ter responsabilidade, votando sim ou não, mas vim aqui marcar presença, porque o Brasil é muito maior do que esse governo que está aí e nós precisamos tomar essa decisão ainda hoje. Queria mais uma vez solicitar aos deputados federais que subiram por diversas ocasiões, por diversas vezes, na tribuna desta casa, ou nenhuma na direita ou na esquerda, dizendo que queriam liberar o presidente Michel Temer para ser processado pelo Supremo Tribunal Federal. Eles diziam que nós aqui deveríamos realizar essa sessão o mais breve possível, inclusive lhe cobraram bastante para que essa sessão fosse logo marcada. Mas o que ocorre é que o que nós podemos perceber é que nós já temos ali 312, com mais uns 5 que já falaram e não estão computados ali, já temos 315 presentes aqui na casa aqui, já marcaram presença no plenário. Então eu queria solicitar a esses outros deputados, que eu já até denominei de fujões, porque eles estão fugindo da sua responsabilidade como representante do povo, da responsabilidade que tem com a Constituição Federal, da responsabilidade que tem com o nosso país.
Depois de 8 horas de sessão, a base governista garantiu o quórum para votar o pedido de investigação do presidente da República e 2 ministros de Estado. A oposição protestou. Fato inédito na história do Brasil. É a primeira vez que um presidente, no exercício do mandato, é denunciado por crime, primeiro, de corrupção passiva e agora, desta vez, de formação de quadrilha e de interdição, prejudicando as investigações da Justiça. Esta denúncia é uma denúncia grave. A obstrução à Justiça é também uma evidência clara para todos. Aliás, tudo que está acontecendo no Brasil é muito grave. Esse processo de liberação de recursos, segundo o levantamento da imprensa, são 12 bilhões de reais entre nomeações, convênios, liberação de cargos, inclusive concessões para iniciativas privadas que foram canceladas por conta de negociações de promiscuidade nessas relações que está se assistindo. O relatório do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB, recomendava a rejeição da denúncia. Todos os itens da denúncia da Procuradoria da República contra o presidente Temer e contra os seus ministros são, na realidade, itens sem base jurídica. Sem base jurídica. Então, ficamos a perguntar, por que a Procuradoria da República encaminha a essa casa aqui uma denúncia contra o presidente da República e contra ministros sem nenhuma prova, sem nenhum documento, sem nenhuma demonstração clara que existem realmente falhas, crimes, irregularidades por parte da atividade presidencial. De fato, senhor presidente, nos deixa demonstrar que a Procuradoria está agindo politicamente contra o presidente da República, tentando enfraquecê-lo e até mesmo afastá-lo do poder. Deputados da base aliada e da oposição justificavam os votos a favor ou contra o prosseguimento da denúncia. Limitaram-se aqueles que defendem o presidente da República a falar pura e simplesmente que os fatos foram praticados antes que ele assumisse a presidência. E isso ficou sendo repetido a toda hora, seguindo aquela máxima de repetir a mentira tantas vezes que um dia ela se tornará verdade. Mas ela não se tornará verdade, porque a denúncia do procurador Rodrigo Janot e dos consultores no Ministério Público que trabalham com ele é muito expressa. A questão central aqui, que torna a conduta dos denunciados ilícitas, é diversa. No caso em tela, no lugar de negociações políticas, temos negociatas ilícitas. Temos negociatas ilícitas, as quais a moeda de troca não era simplesmente divisão de poder para governar, nas quais a moeda de troca não era simplesmente divisão de poder para governar, mas sim a compra de apoio político com a utilização de dinheiro público. Diversos princípios constitucionais fundamentais e que regem a administração pública foram desprezados. A rede vai votar contra o parecer, vai votar sim ao processo contra Michel Temer e votará, consequentemente, não ao parecer do deputado Bonifácio de Andrada. Nós não podemos seguir aqui a lógica do rouba mais faz. Isso foi uma piada no passado. Essa denúncia é absolutamente inepta, fruto de uma armação sórdida para derrubar o presidente da República, o que seria uma irresponsabilidade. Quero cumprimentar o deputado Bonifácio de Andrade, do PSDB, que fez um parecer primoroso, com a técnica de um grande jurista, mostrando que esta denúncia não tem nada para prosperar. O país está nos trilhos. Todos nós sabemos, e os jornais demonstram, que os índices econômicos estão melhorando, a confiança no país. Todos os meses os empregos estão voltando.
Por estes motivos, eu encaminho a favor do relatório e contra a denúncia. O Partido dos Trabalhadores debateu, analisou, aprofundou a discussão sobre essa denúncia e constatou que existem, de fato, elementos nessa denúncia que devem ser investigados. Não são apenas delações, são fatos que foram observados, filmados, gravados e que permitem que essa casa aceite a denúncia e que afaste o presidente da República, que além de cometer, é o que tudo indica, os crimes que foram descritos na denúncia, comete um crime de lesa pátria contra o povo brasileiro, ao tentar retirar direitos dos trabalhadores, ao tentar entregar as nossas riquezas aos estrangeiros, ao entregar o país para interesses que não são os do povo brasileiro. Essa denúncia é uma denúncia inepta, ela continua a ser uma narrativa que tenta criminalizar partidos políticos e o presidencialismo de coalizão. Se hoje, meus amigos, nós admitíssemos o prosseguimento dessa denúncia, nós estaríamos dizendo que todas as coalizões já existentes também são criminosas porque partidos políticos participaram desses governos. Nesse sentido, senhor presidente, na defesa de nossa democracia, orientamos, senhor presidente, o voto sim, com a convicção de que nós estamos defendendo a democracia brasileira. E aqui estamos defendendo também o parecer do nosso relator, deputado Bonifácio, que, sem dúvida nenhuma, fez um grande trabalho. Nesse sentido, senhor presidente, nós orientamos o voto sim, com esta convicção de que temos o compromisso em defender a democracia. Muitos aqui dos que estão votando também estão esquecendo que existem outras denúncias tramitando, também tratando de organizações criminosas de partidos políticos. E eu não concordo nem com essa que está sendo proposta em relação ao presidente Temer, nem em relação às demais, porque partido político não é organização criminosa. O Ministério Público denuncia a organização criminosa, com provas que não são apenas delações, mas são filmagens de entregas de malas de dinheiro. São áudios com a voz do presidente da República praticando os crimes. São testemunhos, são mensagens telefônicas, são todo tipo de prova que se pode pensar no direito, mostrando que o presidente é o chefe de uma organização criminosa, que os demais acusados, seus comparsas, também praticavam crimes com eles. E aí surgem aqueles que vêm dizer que com isso o Ministério Público quer criminalizar a política. Não é o Ministério Público que criminaliza a política. Quem criminaliza a política é quem vem para a política para praticar crimes. Quem usa cargo público para desviar dinheiro do povo sofrido. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou o resultado. Resultado da votação. Votaram sim 251 senhores deputados e senhoras deputadas. Não 233 senhoras e senhores deputados e senhores deputados. 2 abstenções. Total 486 votantes. 25 ausentes, não atingido o quórum de 2/3 contrários, a matéria vai ao arquivo e a decisão da Câmara de Deputados de não autorizar a instauração de processo contra o presidente da República, Miguel Elias Temer Lúlia, e os senhores ministros de Estado, Eliseu Lemos Padilha e o Wellington Moreira Franco, será comunicada ao Supremo Tribunal Federal no prazo regimental. O assunto do projeto merece nossa maior atenção. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, para cada criança na fila, há 5 famílias querendo adotar. O perfil das crianças que os futuros pais sonham, no entanto, ele é bastante restrito. No Brasil, 29% das famílias querem adotar somente meninas e quase 70% não aceitam ficar com irmãos. São meninos pardos entre 8 e 17 anos, com irmãos
que acabam ficando mais tempo nos abrigos. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. E Santa Catarina desempenha um papel fundamental no PIB agropecuário do país, que tem saldo positivo na balança comercial. Isso porque o Estado é destaque na produção de diversos produtos. E agora também, além da suinicultura, da avicultura e da bovinicultura de leite, nas produções de alho e cebola, conforme dados divulgados na última semana através do Boletim Agropecuário da IPAGRE-CEPA.